Bom dia, amigos. Bom dia. Bom dia àqueles que já estão entrando, nos vendo. Vou botar o nosso tema aqui hoje. Bom dia, amigos. Bom dia, Padre André. Elton, tá aparecendo aqui que eu não posso te convidar. Tenta entrar para mim. Todos me escutam direitinho? Bom dia, Márcia Medida, Michele, Alessandro. Bom dia, Vera. Bom dia a todos que estão entrando. Pro nosso E Agora Padre. Então tá bom. Quem tá aparecendo como não pode participar. Aí eu não sei se é algum bloqueio que tem no Instagram, não sei o que é. Bom dia, Padre Lincoln. Lu, bom dia. Benção, Padre. Todos me escutam? Bem? Júlia, bom dia. Então, galera, hoje a gente, como vocês viram na arte, não é um padre, mas é o personal trainer, que a gente vai conversar com ele, professor de educação física, né? Para conversar um pouquinho sobre os exercícios, sobre o exercício na quarentena, sedentarismo, enfim. Vamos trazer uma infinidade de assuntos que provavelmente não vai dar para falar, mas a gente sempre tenta esgotar ao máximo, né? Bom dia a todos que estão entrando, bom dia os padres que estão conosco. Bom dia, Padre Tiago, bênção. Aguardar o Elton entrar para a gente poder falar um pouquinho. Hoje com ele, né? Professor de Educação Física, meu amigo há muitos anos. E a gente poder conversar. Bom dia, Simone. Oi, Olá, tudo bem, bom Tati? dia, irmão. Bom Você consegue me dia, escutar? consigo te ouvir bem. Então, ótimo, maravilha. Então, Ótimo. bom dia a todos que estão entrando. Bom dia, Padre Tiago. Bom dia aos padres que estão conosco. Uma bênção a todos eles e as pessoas que estão entrando, né? À medida que o tempo vai passando. Elton, então eu vou explicar um pouquinho o que a gente tem feito aqui durante uma semana e meia, né? A gente começou pelo nosso pároco, o Padre Júlio, depois a gente foi conversando com alguns padres, alguns temas específicos, e essa Uhum. semana eu achei bacana trazer a realidade, né, dos exercícios e do sedentarismo e alimentação, né? Tanto que hoje eu Sim. convidei você para estar com a gente, e na quinta-feira vai ser a Lorena, né, que é nutricionista, vai falar um pouquinho de Legal. alimentação para nós. Então, esse é o Elton, gente, ele é professor de educação física, né? É meu amigo há muitos anos, né? Já o conheço há muitos anos, ele é a noiva, que é o rapaz noivado, né? Sou noivado. Uma, uma noiva linda, que é a Paula. E aí eu trouxe hoje para a gente conversar um pouquinho. Mas antes da gente entrar no tema, Elton, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, nesse tempo da quarentena, né, como ficou a história do seu trabalho, né, como professor de educação física, como ficou a sua vida, né, o seu noivado nessa distância, como está para você hoje, né? Dá um pouquinho para nós como está a sua vida hoje. Então, Tati, primeiramente eu queria agradecer pelo convite, por participar da live. Muito obrigado. Eu adoro falar sobre saúde, né? Então, como é que tem sido, né? Desde quando começou a quarentena, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, vamos fechar as academias, porque
as academias são pontos de aglomeração. Tipo, muita gente frequenta academia, pessoas de diferentes lugares, pessoas com vidas completamente diferentes uma das outras, entendeu? E aí eu pensei, cara, vamos fechar a academia, e aí o que que eu vou fazer da minha vida, sabe, nessa quarentena? E uma das grandes qualidades dos professores de educação física, bom, que eles precisam ter é a criatividade, né? Então, nessa quarentena, eu comecei a pensar em como continuar proporcionando a saúde para os meus alunos de uma forma mais simples e objetiva, sabe? Sem o luxo dos equipamentos, sem a turma, sem o pessoal, sem as anilhas, sem nada disso, entendeu? Só a pessoa dentro da casa dela. E aí eu comecei a pensar em como a gente pode fazer isso, em como eu posso proporcionar isso, né, para os meus alunos. E aí esse foi um dos grandes desafios dessa quarentena, né? Começar tipo do zero, tudo, pensar em um outro público, em uma outra forma de ensinar, em uma outra forma de prescrever os exercícios. E, e eu acredito que a quarentena deixou isso como algo muito bom para todo mundo da área da saúde, principalmente, né? A gente precisou que o profissional de educação física é um dos profissionais também da saúde, então a gente precisou proporcionar saúde de qualquer jeito para todo mundo, né? Se E para mim reinventar, né? reinventar totalmente, cara. Porque não é algo simples, sabe? Tipo, passar um exercício para uma pessoa não é algo simples, sabe? Tipo, vai aí, alguns agachamentos. Não é. Existe todo um processo, existe toda uma mecânica, existe todo um diálogo para que o aluno entenda que aquilo é bom para ele, sabe? Não é, Uhum. não é tão simples assim, mas enfim. E aí essa quarentena me forçou a estudar muito mais, a buscar sobre isso, a investir um pouco do meu tempo em coisas que eu não tinha tempo para ler, sabe? E aí é difícil, porque todas as academias estão fechadas, a gente acaba sentindo muita falta, né, do convívio, mas a gente precisa levar, né? E também em relação ao noivado, tá tudo bem. Tô aqui na casa da Paula, a gente tá junto direto e se eu pego corona, ela pega, se ela pega, eu pego, tá assim, entendeu? Bacana. Nesse nível. Manda Ela um tá beijo ali, pra ó. ela. Ela tá aqui me olhando aqui, ó. Paula, beijo, amiga. Fica com Tá, Deus. tá te mandando um beijo pra tu. Mandou outro. Então, vamos. É engraçado é a história da resiliência, né, Elton? De se readaptar, né? De se adaptar à situação. E aí vem a palavra resiliência, que tem sido muito forte nesse tempo, né, da quarentena. E aí, Elton, eu separei dois momentos do Papa Pio XII, né? Ele fez dois discursos para os jovens numa ação católica e num congresso científico italiano de desporto e educação física. E eu achei bacana trazer para a gente começar o nosso bate-papo sobre exercício, sobre como fazer, de que forma fazer, e assim, Perfeito. e a gente entender o templo do Espírito Santo. Por que Paulo fala o templo do Espírito Santo? E a gente cuidar do nosso corpo, faz parte cuidar do templo do Espírito, a gente cuidar Sim. também do nosso corpo, né? Então, eu trouxe duas frases bem interessantes do Papa Pio XII, que é assim: afinal, que coisa é o esporte se não uma das formas de educação do corpo? Ora, esta educação está em estreita relação com a moral. Como poderia, portanto, a igreja desinteressar-se dela? Eu achei interessante, né, ele trazer esse Muito tema, bom. como a igreja pode ficar longe do esporte e do exercício em si, né, para as pessoas, se isso faz parte da igreja, né? Então, ele colocou isso em dois discursos, em 1940 e 1945, e a outra nesse Congresso de Educação Física, ele botou: o exercício físico se torna, assim, como mais cesse de virtudes humanas e cristãs, ou melhor, deve tornar-se e ser tal, por mais duro que seja o esforço exigido, para que o exercício do desporto se supere a si mesmo, atinja um dos objetivos morais e seja preservado de desvios materialistas, que diminuiriam o valor e a nobreza. Eu achei bacana trazer esses dois pontos que o Papa Pio XII trouxe, para que a gente possa entender a importância também do cuidar do nosso corpo, né, junto com o nosso caminhar, né? No sábado a gente falava com a Luciana sobre os equilíbrios do emocional e espiritual, né? E na segunda-feira a gente falava com o Padre Fábio sobre solidão e a gente falava também desse equilíbrio, né? Então, não é muito doido a gente trazer um professor de educação física para a gente conversar
dentro de uma sequência de padres, porque faz parte, né, Sim, daquilo que a gente está sim, falando. sim, E totalmente. eu não tinha te passado esses textos porque eu vi hoje de manhã e eu achei bacana Não tem trazer. problema. E aí eu queria que você, se você puder passar um pouquinho do que entendeu dessas frases do Papa, a gente Claro, aceita. é muito importante a gente entender. Todo mundo sabe que o nosso corpo é a imagem e semelhança de Deus, né? Então, ele disse isso pra gente. Então, o que que a gente faz com o nosso corpo, a gente tem que pensar muito sobre isso, entende? Não falo só em coisas estéticas, falo como um todo, sabe? Então, por isso que o exercício físico e a atividade física influenciam diretamente em diversos aspectos emocionais que a gente pode desenvolver ao longo dos anos, sabe? Pelo simples motivo, a gente sabe muito bem o que a nossa fé influencia em tudo isso. Só que vamos trazer isso também um pouco mais para a área da ciência, porque é muito lindo ver como tudo que Deus fala casa com o nosso corpo sempre, casa com os hormônios que a gente produz, casa com a nossa vida, casa com as coisas que a gente come, que a Lorena vai falar mais disso na outra live. Mas o que que é o mais importante? A gente precisa entender que, como o nosso corpo é a imagem e semelhança de Deus, a gente precisa honrar isso, cara. A gente precisa cuidar disso. A gente precisa entender que eu cuidando do meu corpo é o mesmo, é um cuidado que eu tenho com Deus, sabe? Onde eu quero chegar é que o exercício físico ele influencia sim em todos esses aspectos, em tudo isso que pode acarretar alguma depressão, algum problema emocional, a qualquer outro problema psicológico, neuromotor, qualquer outra coisa. Por isso que o Papa Pio ele falou muito bem disso, sabe? Por isso que ele aprofundou muito isso também para a gente usar isso como uma outra ferramenta para a gente conseguir prevenir disso tudo. Por quê? O nosso corpo, ele produz diversos hormônios. Esses hormônios, eles combatem todas essas doenças. Não combatem, eles previnem a gente de desenvolver essas doenças. Tudo bem? E aí, o que que acontece? Muitas das vezes, o exercício físico, ele potencializa a produção de certos hormônios e, através também do exercício físico, ele produz esses hormônios só por causa do exercício físico. E aí a produção desses hormônios combatem diretamente a todos esses problemas emocionais, todos esses problemas psicológicos, todos esses problemas que podem acarretar em uma vida não saudável, sabe? Muitas pessoas têm depressão, têm problemas de família, têm alguma coisa, têm próprio problema de autoimagem, de muitas coisas justamente pela falta do exercício físico. Eu não estou falando que a pessoa tem que ter um corpo de um cara super musculoso Sim, ou de uma paniquete. Eu não estou falando disso, a sabe? gente está falando de exercícios básicos, Eu né? tô, nem é básico, Tati. Eu estou falando de ter uma vida saudável, sabe? Eu estou Entendi, falando de você ser saudável com o seu corpo. Eu preciso relacionar entendi. com o meu corpo de uma forma saudável. E não de uma forma de cobrança, não uma forma de. Nada Ah, disso, sim. sabe? A gente precisa lidar com isso de uma forma mais tranquila. Porque hoje em dia a sociedade tem impondo pra gente o quê? Quadradinho na barriga, zero celulite, um monte de coisa que a gente vai absorvendo e vai pensando nisso como se isso fosse uma obrigação pra gente. E é uma padronização de corpo que não existe, né? O meu Quem corpo falou? não é igual da Paula, que Exatamente. não é igual da. Isso estou falando de mulheres, né? Que não Não, é isso para igual todo mundo. de Isso, todas as exatamente. amigas, Eu enfim. vou fazer, eu vou fazer uma postagem que eu vou falar sobre isso, sobre tipos de corpos, sabe? Cada pessoa nasce com um corpo determinado com um tipo, sabe? Até exercício, né? O meu exercício para mim não é o mesmo que de repente para outra pessoa que seja mais magrinha, porque o meu Exatamente. biotipo é muito grandão, de outra pessoa é Exatamente. mais magrinha, né? Então, Exatamente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Hum, o seu biotipo, por exemplo, se você vê lá uma pessoa que tem a tendência de ser muito magra, sabe aquela pessoa que come, come, come e não engorda? Sabe, o meu caso, por exemplo, cara, se eu começar a comer a mais da conta, a primeira coisa que vai acontecer comigo é engordar. Na hora, entende? Mas, por aham. exemplo, o meu irmão do meio, ele come, 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 come mais do que eu e o bicho não engorda, cara. Mas eu nunca vou conseguir ter.
o corpo dele. Sim, Porque o meu biotipo genético não vai me permitir isso. Então, por exemplo, isso é muito mais comum com as mulheres, né? A gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que você está vendo e com as coisas que você está idealizando, querendo que isso seja para você, sabe? Que isso não vai ser, sabe? Então você que tá vendo essa live, se você tem tendência em ser magro para sempre e você quer ficar muito musculoso, isso pode não acontecer. Você pode ficar sim, um corpo legal, bonito, mas não vai ser muito musculoso ela é porque musculosa. a genética não permite. Por exemplo, para mim, cara, para eu perder peso é um sacrifício. Para eu perder peso é muito difícil, sabe? Mas para eu ganhar é rápido. Sabe aquela É, pessoa que come, não engorda e faz um pouquinho de atividade física, já emagrece muito? É um biotipo. Eu nunca vou sim, ser que nem essa pessoa, sabe? E sim. relacionando isso, né, com as coisas que o Papa falou, cuidar do nosso corpo é uma forma da gente retribuir a Deus tudo que Ele deu pra gente. Entende? Sim, É, sim. cuidar hoje do nosso corpo de forma saudável, isso é muito importante a gente entender. Eu não malho para ficar bonitão, eu malho porque eu quero ser saudável, e isso tem que ser a nossa mentalidade, Saudável. sabe? Exatamente, exatamente. Isso vai me aproximar mais de Deus. Eu estou falando aqui, a gente tem que falar do exercício físico e da atividade física como algo que Deus deu pra gente. Uhum. Sabe? Uma coisa que eu penso muito, na época, os discípulos andavam muito a pé. Muito a pé. Cara, eles faziam atividade física todo dia. Entende? Quando eles não estavam Eram andando distâncias muito grandes, né? muito Então, grandes. Nossa Senhora, ó, Nossa Senhora, grávida de Nosso Senhor, olha quanto ela caminhou para até conseguir ter Jesus. Quanto eles tiveram que fugir andando a pé, sabe? Então, a gente precisa ver isso, que a atividade física está relacionada diretamente com o nosso corpo, que automaticamente está relacionado com a nossa vida espiritual, sabe? exatamente. Quero só te cortar rapidinho, que Pode o padre cortar. Luiz Cláudio entrou aqui lá de São Paulo, que é a origem da nossa paróquia, disse que o padre atleta já está na área, né? Ó, E que o dele é tudo rápido, ele engorda rápido, emagrece rápido e perde massa rápida, magra rápido, isso é bom. O Yuri diz que até beber água ele engorda, e aí alguns concordaram isso também, é mito, enfim. isso é mito, isso é mito. Vai. E aí, bom dia a todos que foram entrando, né? Amigos e seguidores tanto do Elton quanto da Cleron. Louvado seja Deus vocês estarem aqui. Nós estamos falando sobre o que tem a ver, né? Os exercícios. A gente vai falar sobre os exercícios, né, na quarentena, mas a gente está fazendo uma comparação do Templo do Espírito Santo, a parte espiritual e os exercícios, né, da parte espiritual. Então eu trouxe dois textos do Papa Pio XII, que depois eu posso colocar para o pessoal dar uma olhadinha, ler. É bem bacana sobre o que ele falou dentro desse congresso. E aí, Elton, já te cortei mesmo, então eu vou continuar com o que eu estava separado. E algumas pessoas me mandaram algumas perguntas, né? Então eu vou colocar aqui para você. Em Tá. Efésios, vou trazer primeiro as passagens, né? Em Efésios Ó, 5:29, tô com meu Paulo Bíblia diz aqui. que Paulo certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja. E aí, trazendo para a gente, né, para o nosso tema de hoje, o que você entende, como você, como professor de educação física, né, pode trazer para nós que entende o contexto do cuidar do corpo, né? Porque Paulo fala assim que a gente tem que se alimentar e tratar o nosso corpo como Cristo faz com a igreja. Eu achei isso Nossa, isso é belíssimo. muito bonito. Isso é E muito aí, Paulo bonito. é sensacional, né? Então, e eu sempre que eu falo de Paulo, eu lembro de você, né? Que é apaixonadíssimo por Paulo e por São Sim, Paulo. E aí eu trouxe esse pedaço da passagem que eu achei sensacional para a gente adentrar esse tema para que as pessoas possam entender, né? Como Cristo como eu posso cuidar do meu corpo como Cristo cuida da igreja. Isso é sensacional e muito lindo. exatamente. Cara, era o que a gente estava falando, né? Tipo, até agora. Tudo que a gente faz com o nosso corpo tá diretamente relacionado com a nossa mente.
tá? E está diretamente relacionado a ter um estilo de vida saudável. Eu falei aqui de diversos hormônios que a gente produz, que a gente faz um monte de coisa disso, e com o exercício físico a gente consegue potencializar a produção. Por exemplo, eu fiz uma postagem na semana passada falando sobre a endorfina. A endorfina é um hormônio que a gente produz normalmente, mas em baixa quantidade. Com o exercício físico, a gente potencializa a produção dele. E ele tem muitos benefícios, mas o principal dele é o hormônio do bem-estar, entende? Uhum. E aí, quantas pessoas você conhece e tem a tendência de muito rápido de ficar de mau humor? Tipo, Um monte. qualquer coisa, a Já pessoa ela acorda fica mal, mal-humorada. já corta a namorada, dá um bom dia, ela fala, ela só nem manda um bom dia, só manda um oi, alguma coisa assim, te olha de mal. Então, o exercício físico está diretamente relacionado à nossa vida espiritual. Estar bem com você é estar bem com Deus, sabe? Quando você começa a entender todas as suas fraquezas, quando você começa a entender todas as coisas que te geram dificuldade de estar perto de Deus, isso já é um sinal. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que conforme você vai se exercitando, conforme você vai fazendo atividade física, você vai conseguindo controlar todo o seu corpo. Você vai conseguindo controlar as suas vontades. Para muitas das pessoas, fazer atividade física hoje é algo muito penoso, sabe? Uhum. Eu sei disso porque eu lido com pessoas todos os dias. Para muita gente, fazer exercício físico todo dia é algo de tirar da zona de conforto, sabe? Uhum. Mas é um hábito. A gente precisa criar esse hábito. Acaba que esse não gostar do exercício, ele é muito mais do que você não gostar realmente, propriamente dito, da palavra não gostar. Ela é, na verdade, um contexto nosso, né? É um contexto de, como você falou, sair da zona do conforto, é um contexto do que você realmente está procurando e está precisando. Às vezes a pessoa quer colocar a sua angústia, o seu problema dentro daquele exercício que ele indiretamente ele não está vendo, que não é ali que ele vai resolver. Óbvio, né? Como você falou, né? Diante da isso tudo é linkado e psicológico, ciência e espiritual, ele é tudo linkado. Mas às vezes a gente precisa o autoconhecimento para a gente saber, né? O que que a gente vai fazer realmente, que Exatamente. forma a gente vai fazer realmente, né? Eu como temperamento colérico que sou, né? Eu não tenho paciência, por exemplo, para exercícios muito parados, muito tranquilos. Né? Eu tenho esse temperamento, eu sei que o meu autoconhecimento eu vou fazer uma coisa mais prazerosa se algo que seja um exercício que me faça movimentar mais, né? Então, até isso a gente precisa entender para fazer um Então, autoconhecimento, né? e a educação física ela é tão linda que ela consegue proporcionar para a gente diversas atividades. Diversas atividades. Cara, não é possível que alguém não consiga se enquadrar em alguma. É impossível, porque, cara, a minha profissão ela é muito linda porque eu consigo alcançar o coração de algumas pessoas, da maioria das pessoas, em qualquer atividade. Natação, tem esporte, tem musculação, tem exercício funcional, cara, tem muita coisa que, por exemplo, eu tenho alunos meus que não aguentam entrar no salão de musculação, mas eles são de uma aula coletiva, uma aula que tenha mais gente, uma aula que ele consiga conversar, uma aula com que ele consiga socializar, sabe? Então é das dicas que eu deixo para o pessoal que está aí participando da live, também que vai ver essa live depois, é se a sua atividade física hoje está sendo como uma obrigação, cara, eu estou fazendo porque eu tenho que fazer, sabe? Eu te aconselho a tentar procurar outras atividades, sabe? Eu te aconselho você experimentar novas atividades. Alguma vai ser prazerosa para você, entende? E quando a atividade física se torna algo prazeroso para a gente, os ganhos são muito maiores. São muito maiores. Tudo você vai fazer com prazer, O tudo olhar você vai. muda. O olhar muda completamente. Por quê? Tem uma aluna minha, que era minha aluna de CrossFit, e ela não gostava. Não gostava de aula coletiva, não gostava de nada disso, odiava musculação. E aí eu falei, cara, vai fazer. Eu falei assim pra ela, não vou falar o nome dela, né? Mas eu falei, olha só, procura algumas atividades que de repente você vai poder encontrar um prazer maior, você vai poder gostar das atividades, sabe?
E aí a aluna ela começou a fazer natação e ela amou natação e hoje em dia ela só nada. Então, é importante sim a gente ter prazer naquilo que a gente está fazendo. É importante sim a gente cuidar do nosso corpo como Jesus ele ama a igreja, sabe? Como ele cuida da igreja, entende? Porque, tipo, no início, quando eu comecei a fazer atividade física, eu não comecei a fazer porque eu queria ficar com o corpo bonitão, eu fiz porque eu queria emagrecer, sabe? Uhum. E aí, durante a minha caminhada, graças a Deus eu sempre fui da paróquia aqui, né? E aí eu comecei a ter isso como um olhar espiritual, sabe? Eu preciso fazer atividade física, eu preciso cuidar do corpo que Jesus me deu, entende? Uhum. Eu preciso cuidar do meu corpo como Jesus me deu e falou, cara, o meu corpo é mais de semelhança tua, sabe? E aí a gente precisa entender mais disso, mas eu entendo que também isso também requer uma maturidade para você começar a entender que o seu corpo é a semelhança de Jesus, o que que você está fazendo com o seu corpo, mas enfim, isso é um outro assunto. Mas É, é muito importante a gente conseguir identificar qual é a atividade que a gente vai fazer. E a partir do momento quando você encontra prazer nessa atividade, você vai fazer ela pro resto da vida, sabe? sim, sim. E aí, continuando, né, as perguntas, eu vou colocar aqui. Pode Tem uma mandar. pergunta interessante. Nesse tempo de isolamento, muitas pessoas estão com tempo para muita coisa, inclusive para malhar, né? É perigoso seguir um treino pela internet sem ter feito uma avaliação, como é feita na academia presencial? Então, vamos lá. É perigoso, deixando bem claro, é perigoso. Mas em casa a gente não tem tantos recursos, né, como a gente tem lá em uma academia. Por isso que ele não pode afetar diretamente isso, sabe? Por isso que não é tão. O que que é mais perigoso? A pessoa sair fazendo um monte de treino que vê pela internet. Isso sim é perigoso, entende? Porque não necessariamente aquele treino é específico para você, por exemplo, sabe? Onde que está perigoso? É perigoso quando você começa a fazer um monte de treino online, você olha esse treino, hoje eu vou fazer esse, amanhã eu vou fazer esse, amanhã eu vou fazer esse, e acaba sendo um programa de treino não adequado para você. Foi o que a gente estava falando antes. Cada pessoa tem um tipo, cada pessoa tem um corpo diferente. Logo, a prescrição, a programação do exercício é diferente, sabe? Sim, Então, sim. então, por exemplo, os meus treinos têm que ser diferentes dos treinos do meu irmão. Entende? Outra coisa também, acho que isso ficou claro, que o que é mais perigoso é você estar fazendo um programa de exercícios que não é adequado para o seu biotipo, para você em si, né? É, Uhum. uma das coisas muito importantes também é a pessoa entender qual é o nível de capacidade física que ela se encontra. O que que é isso? Por exemplo, você é muito bom. Você é tipo, muito, como é que eu vou falar? Muito capacitado, você é atleta, você não é atleta, você é leigo, você é praticante normal, você precisa entender em qual patamar o seu corpo se encontra hoje em relação à capacidade física. Aonde que eu quero chegar? Às vezes, um dos problemas de ver os treinos pela internet é você pegar um treino super avançado, muito Uhum. avançado. E você não sendo avançado, você não entendendo a maioria dos movimentos que estão ali, você não fazendo muito dos movimentos que estão ali, vai querer fazer igual, porque a nossa mente funciona assim. Tu olha a pessoa fazendo, cara, eu vou fazer igual, eu quero fazer igual. Você acaba fazendo igual, fazendo a mesma quantidade, e o que que acontece no dia seguinte? Mano, você não Tá consegue levantar. destruído. Você não consegue levantar. Tu não consegue levantar. Porque E tem que aí, começar pouquinho, né? e aí, Você não tem a base do exercício, tem que começar pouquinho, né? claro, e aí o exercício perde a figura de ser saudável e passa a ser uma possível lesão. Entende isso? Porque não é para você ter isso tudo de dor. Não é para você ter dor. Ter uma dorzinha ou outra é normal que isso aconteça, porque é como se o Uhum. nosso corpo fosse uma fábrica. Quando você fica sem treinar durante muito tempo, ele fica enferrujado. E quando você começa a treinar, ele começa a funcionar. E aí pode doer alguma coisa ou outra, mas tem gente que não consegue levantar da cama. Quando o aluno chega para mim e fala, cara, eu não consegui levantar da cama ontem, eu fico muito triste. Eu falo, cara, eu perdi a mão.
O que eu passei para ele deixou de ser saudável e passou a ser lesivo. Entende? Aham, Por isso que quem fez a pergunta, né, dos treinos de treinos online, né, uhum, precisa tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, sabe? Se eu sou um iniciante, eu tenho que começar por treinos iniciantes. Se eu sou um cara que eu treino regularmente, eu faço um treino regular. Se eu sou atleta, tem que ter treino para atleta, sabe? uhum. Por isso Cada que a um com o gente. seu patamar Exatamente. de nível, né? É, Era de nível de exercício. É isso aí, a gente chama isso de escalonamento, né? A gente começa a escalonar o nível que o aluno está e o nível que ele se encontra, sabe? Por isso Entendi. que a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu adoro ver as aulas, quando eu vejo muita aula. Eu gosto de aprender com outros professores falando, ensinando. Eu gosto de ter esse tato, né? Por isso que eu gosto muito quando o profissional ele ministra a aula e aí ele começa a falar, começa a personalizar a aula para o aluno. Por exemplo, ele faz uma aula e ele fala: ó, se você se enquadra nessas condições, você vai fazer tantas repetições desse exercício. Esse exercício você vai fazer de uma forma diferente. Como é que você vai fazer? Aí vai lá e demonstra. Aí, Uhum. você que não tá, você que está um pouco mais condicionado, que o termo certo da gente falar é nível de condicionamento, sabe? E Hum, não em sedentário, nada disso. Para a pessoa ser sedentária, ela tem que se enquadrar em um quadro completamente diferente, sabe? De condicionado, e aí sim você consegue usar o exercício de forma saudável e não de forma lesiva, sabe? Então eu tenho. entendi. As pessoas têm que ter muito cuidado em fazer esses treinos online, beleza? Ok. Por isso que é E a importante. segunda pergunta é se o exercício físico ele pode aumentar a imunidade? Cara, o exercício físico pode aumentar a imunidade? É claro, é claro. Ele aumenta muito a nossa imunidade. Inclusive, ele ajuda o nosso corpo a ficar mais forte para nos prevenir do coronavírus, do Covid-19 que está aí. Não estou falando que você não vai pegar, mas o seu corpo vai ser mais resistente, tudo bem? O exercício físico ele tem a capacidade de, além da produção desses hormônios a mais, ele consegue proteger o nosso corpo, ele consegue melhorar o funcionamento das células, ele consegue melhorar, aumentar a capacidade de proteção dos nossos anticorpos. Então, o exercício físico ele aumenta sim a imunidade, mas eu postei também uma matéria sobre isso lá no meu perfil essa semana, falando sobre o excesso de exercício. A gente acabou de falar, né, que você precisa se enquadrar num treino que é para você. Quando você começa a fazer treinos muito avançados, o seu corpo perde a capacidade, o exercício perde a capacidade de aumentar a imunidade. E sim você perde, sabe? Por isso que quando uma pessoa faz exercícios além do que ela consegue fazer, no dia seguinte ela fica com uma gripezinha, com resfriado. Uhum, O exercício não proporcionou imunidade, entendeu? Ele uhum, prejudicou a imunidade, aumentando a brecha para você ter uma gripe ou um resfriado. uhum. Entende? Por isso que. No, Pode falar. eu vi um psicólogo falando sobre esse tempo de quarentena, de você colocar coisas boas na sua mente, né? De você não ficar pensando muita coisa ruim. E isso te ajuda também na própria imunidade. Você vê que Deus é tão perfeito que ele faz tudo muito linkado, né? Então, se você faz os exercícios, seja ele em casa, tranquilo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É, faz com que você produza endorfina, não é isso? Isso, Essa uma hormônio que você das. falou, uma das, né? Mas vou jogar a endorfina. A gente produz Ela é a mais principal. endorfina, que faz com que a gente se sinta melhor. E aí você fazendo também o outro trabalho de você fazer trabalhos bons de mente, você acaba aumentando a sua imunidade, né? Claro, como você falou, a gente não vai deixar de pegar, mas você combate melhor dentro do seu corpo, não só o corona, mas qualquer outro tipo de doença, e você começa a ter uma vida mais saudável e mais prazerosa. Então, a gente entende com o que você está falando, junto com o que a gente tem escutado de outros profissionais, né, de psicologia, até mesmo os padres sobre a parte espiritual, de que tudo ela é linkado, né? Que Deus é tão perfeito que ele trabalha o físico, trabalhando junto com em harmonia com os nossos hormônios, com o nosso corpo, e aí assim a gente começa a trabalhar melhor tanto a parte psicológica quanto a parte espiritual, né? Isso é muito bonito. Sim, isso é muito importante, né? A,
a atividade física, ela nos ajuda nisso tudo, sabe? A atividade física, ela consegue proporcionar pra gente um bem-estar que a gente, muito difícil da gente conseguir encontrar em alguma outra capacidade, em algum outro trabalho, sabe? Uhum. É, por isso que tem muitos alunos que falam para mim que fazer atividade física, tipo, é onde ele consegue descansar, sabe? Isso é muito bonito ouvir, porque às vezes as pessoas elas ficam tão cansadas do dia de trabalho, tão cansadas, muitas pessoas têm estresses diários dentro de casa, e na atividade física eles conseguem descansar, eles conseguem extravasar, isso tudo porque é benéfico e vai te ajudar em tudo, sabe? Uhum. Por isso que tudo está relacionado, né? Atividade física, psicologia, nutrição, sabe? Igreja. Então É o isso equilíbrio de tudo, né? é muito bonito. Tipo, eu converso muito com a Paula sobre isso, sabe? Tipo, sobre como a atividade física influencia nas coisas. E ela é muito boa nisso. Então, ela vai fazer faculdade de psicologia em nome de Jesus, não vai, amor? Vai fazer. Porque isso é muito importante. Entende? A atividade física está relacionada a tudo. Por isso que muitos psicólogos mandam seus pacientes a fazer o quê? Atividade física. Exercício. Atividade Cara, física. isso é bizarro. Todas as áreas direcionam o paciente para fazer o quê? Atividade física. Verdade. Sabe? Porque a atividade física é o melhor remédio. A atividade física é a melhor forma de prevenção de diversas doenças. Entende? A gente não tem que pensar no Bacana. hoje. A gente não tem que pensar no hoje. Claro que hoje influencia muito. Mas quem você vai ser lá na frente, as coisas que você vai passar lá na frente, sabe? Por isso que é muito comum, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais aberto a desenvolver doenças. Isso é do nosso corpo, tá? Isso é da vida. Por isso que quem pratica exercício desde cedo consegue ter uma vida muito saudável até a morte. Consegue viver muito mais, consegue se proteger de diversas doenças, sabe? Então é algo eterno, é algo que a gente vai precisar lidar para sempre, sabe? Eu vi algumas perguntas que o pessoal está colocando, já já eu falo sobre elas. Mas duas perguntas aqui que aí eu passo para eles, né? A gente tem uma pergunta aqui que acho que a gente já falou, que é qual é o impacto do exercício físico na mente. A gente já tem falado aqui durante, mas eu achei essa aqui bem interessante, né? Quais as dicas que você pode dar para combater a preguiça durante o isolamento? Cara, primeiro, para ter preguiça no isolamento é complicado, né? Porque, tipo, é muito comum a galera ter preguiça de ir pra academia ou ir treinar depois de um dia de trabalho, depois de um dia cansativo. Isso é verdade, eu me deparo com isso todos os dias. Agora, pra galera que tá tendo preguiça dentro de casa, o dia inteiro dentro de casa, vou falar sério agora, que eu vou começar a zoar as pessoas. Mas a preguiça, a gente tá num ponto da quarentena que a gente precisa tirar forças pra gente treinar dentro de casa. Uhum, Tudo bem? No começo, estava uhum, todo mundo fazendo diversas atividades físicas, estava sendo muito bom. Só que vai chegando um ponto que o nosso corpo vai começando não o nosso corpo, a nossa mente vai começando a enjoar da rotina de fazer atividade física em casa, de fazer um monte de coisa. Para a uhum, galera que está tendo preguiça, vou dar um exemplo. Quando eu comecei a ler a palavra de Deus, a fazer a liturgia diária, eu tinha preguiça. uhum, Eu tinha preguiça para começar. Eu tinha preguiça para começar a rezar o terço. E uhum, aí, quando isso vira um hábito seu, isso faz parte do seu dia. Isso deixa de ser algo que vai te deixar com preguiça, como algo que faz parte de você, sabe? uhum, Mas isso precisa ter uma iniciativa. Isso é preciso que você saia da sua zona de conforto, sabe? Então, para a galera que está com preguiça dentro de casa, você precisa dar um start. Você precisa começar. Mas não é começar, vou fazer hoje 3 horas de treino. Mano, tu tá viajando. Você tem que começar de pouquinho em pouquinho. com a decisão, né? A nossa vida, como a gente lida com o nosso corpo, tem muita coisa a ver com a nossa vida espiritual. Então você precisa começar as coisas bem pouquinho em pouquinho. E aos poucos, você vai vendo as melhoras, sabe? Você vai vendo como é que o Uhum. seu dia está rendendo mais, como é que as coisas estão sendo mais proveitosas para você.
sabe? Então, pra Eu achei galera. que interessante o padre Luiz Cláudio colocou, né, que ele faz exercício em casa com cadeira, cabo de vassoura, quilo de arroz. É Cara, começar com ontem, alguma coisa, né? exatamente, qualquer coisa. Ontem eu dei treino pra Paula aqui na casa dela, tá? Aí eu usei um cabo de vassoura e 2 sacos de feijão de 1 quilo. Uhum, Dá pra fazer tudo, sabe? Dá pra fazer muita coisa e que seja de forma benéfica pra você. Entende? uhum. Então pra galera que tá com preguiça, eu entendo, eu sei qual é a realidade, sabe? Mas a gente precisa dar um start, entende? A gente precisa começar em algum momento, entende? E aí, a partir daí, a partir de quando a gente consegue entender que eu preciso começar isso, aí as coisas começam a melhorar. Qualquer dúvida, pode me chamar que eu ajudo as galera que tá com preguiça em casa. Pode mandar Aí mensagem. o Luiz perguntou, né, como praticar atividade física nesse momento de isolamento. Aí a gente falou um pouquinho, né? Se você quiser complementar alguma coisa Como que faz atividade física nesse período de de isolamento. confinamento? Isso. Então, das grandes coisas que a gente tem que ver como algo bom para a gente estar fazendo o exercício em casa, a gente está na nossa casa, entende? A gente consegue treinar de uma forma muito mais prazerosa, a gente consegue ter um lazer maior, entende? Mas a gente tem que tomar muito cuidado daquele, vou treinar aqui em casa, né? Então eu posso treinar na hora que eu quiser. Aí vai deixando para mais tarde, vai deixando para mais tarde, vai E deixando para não mais faz. tarde e não treina, sabe? Então fazer o exercício em casa é muito bom e a gente tem que tomar cuidado pro nosso comodismo não tomar conta da gente, sabe? A Júlia está perguntando quem tem diabetes e não tem como caminhar, como é que faz? Não tem como caminhar, Isso. tá? Porque nesse isolamento, né, ela deve estar falando de que não tem como caminhar agora, né? Então, como ela vai fazer? Então, como é que a gente pode fazer pra galera que tem diabetes, né? O exercício físico é um dos principais remédios para a galera combater diabetes. Primeiro ponto. E como é que a gente pode fazer para melhorar isso dentro de casa? Cara, eu não consigo caminhar e a gente sabe que o exercício aeróbico é um dos principais pontos para a gente começar a cuidar da diabetes. Assim, vai parecer ignorante que eu vou falar, mas não é de verdade, sabe? Exemplos bobos. Bobos. Fazer uma faxina. Fazer uma faxina é um exemplo de uma atividade aeróbica, sabe? E aí, de forma indireta, você acaba cuidando da diabetes. Qualquer outro exercício que você pode fazer em casa, você vai estar cuidando também. Qualquer outro treino que você possa fazer em casa durante um tempo e não de forma intensa, você vai estar cuidando do seu tipo, né? Se é tipo A, se é 2 ou 2A. Por isso que fazer atividade física também continua sendo remédio. Não necessariamente você precisa caminhar. Você pode fazer atividade física em casa, você pode fazer um exercício físico em casa que automaticamente você também vai estar cuidando da diabetes, sabe? Então isso é Entendi. importante a Vai gente estar entender. mexendo o corpo, né? É isso aí. É Ah, mexer o corpo. o Anderson está falando aqui que ele tem um jogo no Xbox, que é o Kinect, eu não sei inglês, né? Então, Kinect Training, onde foi elaborado pela Nike. Antes de começar, ele pega a idade, o peso, para fazer o programa de exercício. O que você acha disso? Então, eu acho. A Nike tem muito aplicativo, né? Eles têm muito aplicativo de treino. Deixa uma dica para vocês. Sendo que eu acho válido, eu acho bom porque você consegue ver a pessoa fazendo. Só que, de novo, é muito importante que você saiba qual o seu nível de capacidade física. Então, Ser nem todos. sincero nas perguntas, né? Já que ele fala Exatamente, que ele te pergunta tudo, é ser sincero, né? exatamente. Tem que ser 100% sincero. Alguns aplicativos não têm esse filtro, só joga o treino para você fazer. É muito importante você entender, sabe? Você conseguir saber qual o seu nível de capacidade para você fazer aquele treino. Porque normalmente esses programas de treino são hardcore, sabe? São pesados. Então até para mim, se eu quisesse começar hoje fazendo um treino desses de aplicativo, eu ia começar pelo básico para eu entender como é que aquele aplicativo vai me prescrever o exercício. Uhum. Entende? Apesar de eu ser contra qualquer prescrição de exercício por aplicativo, por esse negócio aí tudo, porque você não tem uma correção, você pode estar fazendo um agachamento errado, não vai ter ninguém para te corrigir aí. Tu vai continuar fazendo Sim. errado? O movimento feito de forma errada durante um tempo, isso é lesivo para você, sabe? Uhum. Então você tem que ser transparente com você. Você tem que entender o seu nível de capacidade física.
Entende? Uhum, Então, o que uhum. que eu faço muito com os meus alunos? Eles filmam muita coisa e me mandam, sabe? E eu Uhum. não ligo para isso. Eu rabisco a tela toda com caneta, eu faço diversas correções, que o exercício físico ele precisa ser corrigido. A pessoa precisa ser corrigida, sabe? E isso a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, Cuidado. a dica que eu dou é, mesmo que você não consiga ter alguém para te corrigir, você tem que ser 100% transparente com você. Você precisa entender qual é o seu nível de capacidade, qual é o seu nível físico hoje, Para sabe? poder fazer o exercício Para poder melhor, fazer, né? exatamente. E esses O exercícios, esses padre, aplicativos são brabos demais. o padre Luiz está botando que ele não sabe se o tema foi trabalhado, mas poderia trabalhar o tema mente e corpo. A gente falou, viu, padre? Aham, Confirmou aí. Algumas é, pessoas não conseguem emagrecer ou iniciar qualquer atividade por conta do emocional ou baixa autoestima. A gente já exatamente. E falou. é aí que um dos papéis do profissional de educação física é entrar na vida da pessoa, né? O professor que consegue entrar na vida da pessoa entende o entrar como Não ser sendo alguém que vai intrusão, ser uma pessoa que é, é, é consegue ajudar. mudar a vida da pessoa, é ser uma pessoa, ser um professor que vai dar a mão para aquela pessoa e vai mostrar para ela que ela não está sozinha naquele processo, sabe? Por isso que é E aí, muito por isso importante o que papel. vocês são da saúde, né? Isso é super saúde, por isso vocês são profissionais da saúde. Exatamente, A exatamente. Eliane está pedindo uma ajuda para alguém que tem esclerose múltipla e precisa fazer atividade física e não gosta. Então, vamos lá. Para quem tem esclerose múltipla, exercício físico é a chave, só que você precisa controlar a intensidade, você precisa controlar a carga. Tá? Você precisa tomar muito cuidado. Existe uma parada que é o volume. O que que é o volume? É quantas repetições você está fazendo daquele movimento. Tranquilo. E existe a carga de trabalho, que é qual o peso que você está usando para fazer aquele movimento. Tranquilo, né? Exemplo. Eu vou fazer um supino, eu vou botar 10 de cada lado. Coloca. Vou fazer só com a barra. Isso é a carga. E quem tem problemas de esclerose, muito comum, artrose, condropatia, um monte de coisa. Você precisa tomar muito cuidado com a sobrecarga que o seu corpo vai aguentar naquele momento de peso. Então, para a galera que tem esclerose múltipla, a dica que eu deixo aqui para você é começar a trabalhar com algumas cargas que você suporta. Não que seja algo impossível de fazer, mas algo que seja suportável, sabe? E qual a disposição que eu preciso? Cara, quem tem esclerose múltipla, quanto mais exercício você realizar, menos dor você vai sentir. Eu acho que isso, para mim, tem que ser a principal motivação, você deixar de sentir dor. Isso tem que É, ser fundamental. Eu, cara, eu sei, porque eu tenho alunos meus que têm condromalácia no joelho. A dor eu acredito que é insuportável. É aquilo, você vai querer conviver com dor para sempre? Cara, é uma vida muito triste, verdade. sabe? Ficar sentindo Você dor precisa, sempre, né? exatamente, você precisa cuidar. Cara, então, faça o exercício físico para começar, como para cuidar da sua saúde, como se fosse um medicamento, sabe? Começa assim, como se fosse tomar um medicamento, e aí aos poucos você vai ver o quanto você vai se tornar dependente daquilo, o quanto você vai ter prazer em fazer aquilo, sabe? Então, para a Uhum. galera que tem alguma patologia, algum problema e não tem disposição para treinar, você precisa pensar nisso como algo, como se fosse diminuir a sua dor. E eu sei que não sentir dor é muito bom, sabe? Só quem tem muita dor e para de sentir, eu sei como que é bom, sabe? Então, esse tem A que ser a Eliane, nossa principal a motivação. Eliane agradeceu e falou que vai convencer ele. Que vai convencer Entendi. ele. A da diabetes foi uma irmã que falou com a gente aqui, né? A irmã Maria Mônica. Ela falou que agradece a dica, que ela não para com a mãe dela, porque a irmã Maria Mônica deu uma pausa, né? Ela vai e volta até do convento, mas ela cuida da irmã, da mãezinha dela, né? Então ela falou que ela não para com a mãe dela, né? Então, Elton, as outras perguntas a gente já falou, a gente já tá falando nesse tempo, né? E eu queria te fazer uma última pergunta que me fizeram aqui, se você costuma orar durante os treinos, né? Se você ora com seus, de repente, com os seus alunos, como você faz essa parte? Então, assim, quando eu estou atuando, quando eu estou dando aula nas turmas coletivas, eu não coloco, porque eu preciso ser o mais imparcial possível ali em relação às músicas, sabe?
eu não costumo colocar nada, porque vai que alguém ali não é cristão. Então, são músicas normais que eu coloco. Mas eu filtro as músicas pra galera que faz as minhas aulas, tá? Você que faz a minha aula, você sabe que eu filtro. Eu não boto qualquer música que xinga, ou qualquer música que faça apologia a alguma coisa. Eu tenho a playlist Aham. com as músicas que eu gosto, e que aí vai lá e vai eu tocando durante a aula. Mas nos meus treinos, quando eu treino sozinho, só louvor, filho. Boto louvor no ouvido e vou. Entendeu? Boto várias músicas que são músicas que me dão prazer. Então, são músicas que me trazem para perto de Deus. Eu canso de correr, de treinar ou de fazer qualquer outra atividade ouvindo louvor. Direto, direto, direto. Porque dá para mim isso funciona muito, sabe? A música influencia muito o nosso treino, mas quando eu treino ouvindo louvor, nossa, o treino passa até mais rápido, sabe? É bacana. E aí você ora fazendo exercício, né? Que você está Já orei. escutando Eu dou louvor e tá aula. Nossa, orando. teve uma vez. Eu dou aula lá no Barra Shopping, né? Do lado do McDonald's, lá tem box de CrossFit, eu dou aula lá. Teve uma vez que eu tava treinando sozinho, eu botei um louvor lá pra. Aí quando eu vi, tipo, ali é um aquário, né? Quem passa ali na frente, você consegue olhar o box inteiro por dentro assim. Aí, mano, eu já tava com o braço lá em cima, já tava rezando de olho fechado, eu com roupa de treino, todo suado. Eu tava todo suado, sentado, perto do vidro, e aí eu tava rezando muito. Aí eu Eu olhei pra acredito. trás, eu olhei pra trás, tinha dois menininhos com sorvete assim, ó, me olhando. Aí eu, nossa, é, Pô, com certeza você chegou no coração deles. sei lá, mano, enfim. Mas assim, eu rezo treinando, eu rezo trabalhando. Para quem não sabe, eu continuo trabalhando muito em casa, eu faço programas de treino todo dia, e eu só faço programa de treino ouvindo louvor, ouvindo coisas que me levam para perto de Deus, sabe? Isso é extremamente importante. Isso é muito importante. Eu falo brincando, né, que se Jesus tivesse uma profissão, ele ia ser professor de educação física. De verdade. É, né? Para ter disposição para tudo que ele passou, cara, Por tudo ele ia que ele ser, andou, aí ele andou pra caramba, mano, quero te dizer, não. para carregar aquela cruz, ele tinha que ser muito forte, mano. Muito forte. Então eu Eu falo que pensei ele, nisso esses dias. eu falei, cara, o quanto ele andou, sabe? Ele tinha muita disposição. Então eu brinco É falando mesmo. que o profissional de educação física, se Jesus tivesse uma profissão, ia ser a dele, sabe? Muito bom. Elton, a gente está com 52 minutos de live, passou muito rápido, né? Foi muito bom. Foi bom Tinha mesmo. algumas perguntas aqui, mas acho que as perguntas que fizeram tá dentro do contexto que a gente falou, né? Agradeço imensamente, irmão, por você estar aqui com a gente, por falar um pouquinho, né? A ideia era realmente falar um pouquinho, né, desse link. Acho que você ajudou muita gente, né? Que o pessoal está gostando aqui das suas dicas. A Eliane até falou que vai te chamar para você ajudar ela Pode com o chamar. pai, com o paizinho dela, que acho que é o pai dela, se eu não me engano. Mas obrigado imensamente por estar aqui com a gente. Amanhã a gente tem Dom Rock, que a gente é Top. chique aqui, né? Cara, eu tô A bem, gente né? vai Eu tô bem, falar. né? Caraca, mano. Pô, Amanhã a gente tem dia de Nossa Senhora de Fátima, né, com o Dom Rock. A gente vai falar sobre vocação, vocação matrimonial, vocação sacerdotal. E ele vai vir dar uma palavra aqui para nós. Te agradeço imensamente novamente por estar aqui com a gente. Mando um beijo para Paula, né? Tenho certeza que Deus tem abençoado e providenciado o noivado de vocês, né? A amém. caminhar, a fazer tudo no tempo que o Senhor. A história de vocês é linda, maravilhosa. Quem sabe um dia a gente traz aqui também para contar a história de vocês, né? E tenho certeza que Deus agiu em todos os momentos, assim como a sua faculdade, assim como o seu trabalho, né? Viu você crescer, né? Tanto na faculdade quanto no noivado, e é prazeroso estar aqui e honrado para mim poder falar com você e escutar tanta sabedoria diante do seu trabalho hoje, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Quem quiser conhecer o Elton, é coach.mano, tá certo? Tá certo. O Instagram dele, ele tem feito uns vídeos, né? Tem aproveitado teus irmãos de cobaia, né? Com Tadinho do certeza. Fiel. Eles têm sido cobaia lá, mas tenho certeza que tem sido muito bom, tem sido bom para mim aqui quando eu vejo. Então, parabéns Que pelo seu bom. trabalho, que o Senhor abençoe e continue caminhando aí com vocês. Amém, Tati. Muito obrigado pelo convite, viu? Sempre que precisar, eu estou à disposição para tudo. Tá Te bom? convido a Muito fechar aí obrigado. com uma oração, já que tu é do cara da oração, orar com a gente aí. Amém.
Tá bom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu Amém. gostaria de te agradecer pelo. Só porque era hora da oração, né? Ele caiu, só porque era oração. Era que eu vou chamar ele, vai orar com a gente. Pera aí. É, ele caiu aqui, saiu, deve ter sido a internet dele. Pera aí que eu vou chamá-lo. Falta 4 minutos, mas dá tempo de a gente tentar chamá-lo novamente. Ah, pena. Bom, foi a hora da oração, mas a gente sabe que a gente estava junto com ele lá, né? E se foi bom para vocês aí, depois compartilha com o pessoal, eu vou colocar no feed, tá bom? E chama mais gente, amanhã tem Dom Rock, a gente precisa falar com todo mundo, tá todo mundo aqui para falar com ele, tá bom? Quem tiver pergunta para Dom Rock, manda pra gente, tá? Ele vai falar sobre vocação, então quem quiser alguma pergunta para Dom Rock, tá bom? Um beijo, até amanhã, gente.